MX, RF11 versus GARI11. Qual é melhor para sua carteira? Fundos imobiliários é uma forma de você investir indiretamente no ramo imobiliário, ou seja, você vai investir no ramo imobiliário sem que precise comprar um prédio, comprar uma casa ou qualquer coisa do tipo. Nós temos três tipos principais de fundos imobiliários, que é o fundo de papel, o fundo de tijolo e o fundo híbrido. O fundo de papel é aquele onde você vai investir em prédios físicos. O de papel, ele investe em papéis de, por exemplo, CRI, um CRA, um LCI, um LCA. E o híbrido, ele vai mesclar, ou seja, ele vai ter características de um fundo imobiliário de tijolo e ele vai ter características de um fundo imobiliário de papel. Quando você pensa sobre investir no MX RF11, você tem vários pontos ali a pensar, seja ele pontos positivos, sejam ele pontos negativos. Eu vou te falar sobre 3 pontos positivos para você pensar sobre eles e vou te falar também sobre os 3 pontos negativos para você pensar sobre eles. O primeiro ponto positivo que você tem quando você pensa em investir no MX RF11 é a liquidez, visto que ele é um fundo que ele é muito negociado, o que facilita a sua compra e também a sua venda. Outro ponto é que ele tem rendimentos regulares. O fundo ele tem um histórico de distribuir dividendos ali regularmente, o que pode gerar uma fonte de receita para o investidor. Outra coisa é a boa diversificação, porque ele investe em diversos CRIs, o que ajuda a mitigar o risco de concentração em um único emissor ou num único setor. Um ponto negativo que a gente tem quando investe no MXRF11 é o risco de inadimplência. O fundo ele investe em CRIs, que são títulos de crédito imobiliário, e há o risco, sim, de inadimplência por parte dos emissores. Outro ponto é o risco de mercado, porque, como todo investimento de renda variável, ele também está sujeito aos riscos de mercado, como a queda na bolsa. Outro ponto é a variação das taxas de juros, porque a variação das taxas de juros podem impactar negativamente o preço das cotas, já que o retorno do CRI pode tornar menos atrativo. Quando você trata do GARI11, você também vai ter pontos positivos e você também vai ter pontos negativos a observar. Vou te falar também 3 pontos positivos e também 3 pontos negativos que você tem quando você pensa em investir no GARI11. O primeiro ponto positivo é a gestão ativa, porque ele busca otimizar a alocação de capital e também vender ativos para reduzir a alavancagem, o que pode ser benéfico para o desempenho desse fundo imobiliário. Outro ponto é a diversificação do portfólio, porque esse fundo ele possui um portfólio que é bem diversificado, com bons inquilinos como Carrefour, Souza Cruz, Grupo Mateus, o que reduz o risco de vacância. E nós temos aí contratos também de longo prazo. Os contratos atípicos de longo prazo garantem previsibilidade de receitas para esse fundo imobiliário, o que pode ser um fato positivo para os investidores. Mas, como eu disse, você também vai ter pontos negativos aí. Eu vou te falar sobre 3 pontos negativos que você tem quando você investe no GARI11 para você observar. O primeiro ponto negativo é a questão da oscilação de mercado dos fundos. O mercado de fundos ele pode ser bem volátil, com quedas e altas nas cotas, o que pode afetar o valor do investimento. Outro ponto é o risco do mercado imobiliário. Os riscos de mercado imobiliário, como taxa de juros, condições econômicas gerais e também volatilidade do mercado dos títulos, pode afetar o desempenho desse fundo imobiliário. Outro ponto são as taxas de administração. Esse fundo ele possui a taxa de gestão, de custódia. Isso pode reduzir o retorno que o investidor vai receber. Mostrando aqui agora alguns pontos sobre o MX RF11. Nós temos que hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a cota dele está 9,39, o dividendo dele está 12,15%, o PVP está 1,01, a liquidez diária dele está 10,69 milhões, o que é muito bom, e a variação nos últimos 12 meses está de 1,96%. O GARI11, nós temos que o preço da cota dele está 8,86, o dividendo dele está 11,79%, o PVP está 0,97, ou seja, diríamos que está ali abaixo do preço justo. A liquidez diária dele está de 4,55 milhões e a variação dos últimos 12 meses está de 9,51%. Vendo aqui mais algumas características com relação ao MX da RF11, nós temos que o público dele é geral, o mandato é híbrido, o segmento também é híbrido, é um fundo de papel, o prazo dele é indeterminado, a gestão é ativa, a taxa de administração está 0,90% ao ano, com um mínimo de 60 mil mensais, a vacância está 0%, o que é muito bom.
Número de cotistas, nós temos aí mais de 1 milhão de cotistas e número de cotas emitidas, mais de 400 milhões de cotas emitidas. O valor patrimonial dele por cota hoje está 9,27 e o valor patrimonial dele geral está 4,05 bilhões. O último rendimento dele, ele pagou 10 centavos por cota. Agora um pouco sobre o GARI 11, pensando que o público dele é o público geral, o mandato é híbrido, o segmento é híbrido também, ele é um fundo de tijolo, a duração dele é determinada, a gestão é ativa, a administração dele está de 0,94 a 1 ao ano sobre o PL, a vacância está 0%, o que é muito bom. Nós temos aí mais de 300 mil cotistas, mais de 100 milhões de cotas emitidas, temos o valor patrimonial aí de 9,10, o valor patrimonial dele geral está 1,34 bilhão e o último rendimento dele foi de 8 centavos por cota, lembrando sempre que isso é por cota, né? Se tem 2, 3, é só multiplicar pelo valor do rendimento. Agora a gente vai fazer um comparativo do MXRF11 com o GARI 11, algumas características dele. Do MXRF11 e do GARI 11. O MXRF11 ele é um fundo de papel e o GARI 11 ele é de tijolo. O MXRF11 ele vai investir ali em títulos imobiliários como CRI, debêntures, etc. Já o GARI 11 vai investir em imóveis comerciais e residenciais. O rendimento do MXRF11 é baseado no rendimento dos ativos imobiliários que possui. Já o GARI 11 é baseado nos aluguéis e valorização dos imóveis. O risco do MXRF11 é o risco de crédito dos emitentes dos títulos, risco de mercado. Já o do GARI 11 ele tem risco de locação, risco de inadimplência e risco de mercado. Com relação à liquidez, o MXRF11 tem uma alta liquidez com um grande número de cotistas. Já o GARI 11 tem uma liquidez boa, mas pode ser menor do que o MXRF11. Com relação à cota, o MXRF11 geralmente ele é mais acessível e porque tem maior liquidez. Já o GARI 11 ele pode variar dependendo da performance e valorização do fundo imobiliário. Com relação aos dividendos, o MXRF11 ele tem tendência a ser pouco mais alto do que o GARI 11. Já o GARI 11 ele pode variar dependendo da performance dos imóveis. A gente viu aqui, tem pontos em que o MXRF11 ele sai ganhando do GARI 11, né? Mas tudo você tem que observar do seu ponto de vista do que você quer, do seu perfil de investidor. Por quê? Porque eu diria para você que os dois são muito bons, mas o MXRF11 de fato tem pontos mais positivos do que o GARI 11. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria te falar um pouco sobre esses dois fundos imobiliários, que são muito bons, na verdade. Perguntasse para mim, mas qual deles investir? Eu investiria nos dois, tá? Cada um vai para um lado e cada um vai ter as suas peculiaridades. Mas então é isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!